ela só tinha 10 anos e já trabalhava na mercearia da família para ajudar nas contas de casa. Trabalhando e estudando, quase não teve tempo para brincar. Mas foram as dificuldades da vida que forjaram sua alma, firme, inflexível. Engajada, aos 25 anos, ela se tornou a candidata mulher mais jovem a disputar uma vaga no parlamento inglês. Não conseguiu. Tentou de novo. Não conseguiu. Tentou de novo. E aí sim, lá estava ela, cumprindo o propósito que determinou para si própria. Conciliou a vida na política com a de mãe de gêmeos e a faculdade de Direito. A vida dura e corrida só fortaleceu ainda mais a alma e alguns anos depois ela se tornaria primeira-ministra da Inglaterra, a primeira mulher neste cargo. Assumiu um país com a economia quebrada, uma inflação nunca vista antes. Foi duramente atacada logo que assumiu, mas deixou clara a sua posição em um discurso que também se tornou histórico, onde ela mostrou a têmpera de sua alma ao responder a seus críticos. I give way to the honourable gentleman. There is no doubt that the Prime Minister has in many ways achieved substantial success. There is one statistic that I understand is not, however, challengeable, and that is that over her 11 years, the gap between the richest 10% and the poorest 10% in this country has widened substantially. That's right. How can she say at the end of her chapter of British politics that she can justify many people in a constituency such as mine being relatively much poorer off, much less well housed, and much less well provided than it was in 1979? Surely she accepts that is not a record that she or any Prime Minister can be proud of. Mr. Speaker, all levels of income are better off than they were in 1979. But what the honourable member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have. And what a policy! Yes, he would rather have the poor poorer, provided the rich were less rich. That is a liberal policy. Yes, it came out, he didn't intend it to, but he did. Essa é a história da Dama de Ferro, Margaret Thatcher. E é sobre o poder das histórias que a gente fala agora na aula 7. Histórias têm um jeito de grudar na gente, né? Você acaba de assistir uma palestra e já nem lembra dos números que foram apresentados no começo. Mas aquela história que te fez rir, chorar ou pensar, essa fica. Sabe por quê? Estudos mostram que histórias liberam oxitocina no cérebro, aquele hormônio que cria laços, que faz você sentir junto, se sentir parte. Elas tocam emoções, memórias, sentidos, como se te levassem para dentro da cena. Respire um instante. Pense numa história que te marcou. Não precisa ser longa não, só precisa ter te tocado. Viu? Isso é o poder do storytelling, um termo em inglês que significa literalmente contação de histórias. Uma história boa tem 4 elementos. Alguém que parece gente, como você. Um problema que te faz querer saber mais. Detalhes que você quase vê, ouve, toca. E um final que deixa algo na alma. Primeiro, o personagem. Não precisa ser um super-herói. Até melhor se for falho, com sonhos e medos, como você. Segundo, o problema. Uma tensão, o que vai acontecer. Se não tiver problema, não tem história. Terceiro, os detalhes sensoriais. Quando for contar uma história,
Ao invés de falar simplesmente "o dia estava quente", descreva a cena, faça a pessoa sentir o que você sentia, assim. Naquela tarde, o sol queimava minha nuca, o ar cheirava a terra seca e as cigarras gritavam por todos os lados. Isso põe o ouvinte dentro da história. E por último, o final, algo que justifica a trama, uma lição, uma mudança, uma conquista. Compare as duas formas de contar. Foi um dia pesado na empresa. Com esta outra, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu estava na cabeceira de uma longa mesa, encarando 30 olhos que esperavam por uma decisão minha. Percebe a diferença? Para organizar, usamos estruturas narrativas. Vou te mostrar 3 das mais comuns, mas há outras no manual. A primeira é a jornada do herói. O personagem vive no mundo comum. Recebe um chamado para mudar. Vai ao inferno, enfrenta batalhas, medos, inimigos e volta por cima, transformado. Tiradentes é um exemplo perfeito. Um simples dentista no Brasil colonial, sofrendo com a injustiça dos colonizadores portugueses. Ele lidera uma resistência e reúne um grupo pequeno, sem armas, para enfrentar o império. Ele comunica e inspira muitos, mas é traído, preso, enforcado. Parece o fim, né? Mas sua morte acende a independência anos depois. Mataram o dentista, mas deram vida ao herói nacional. A segunda estrutura é a 3 atos. Parece coisa de filme. Primeiro ato, apresenta o personagem e o mundo tranquilo. Segundo, conflito, crise que bagunça tudo. Terceiro, no fim, vem a resolução, vitória ou lição. A terceira estrutura é in medias res, que significa no meio das coisas, também conhecida como no meio da ação. E tem esse nome exatamente porque a história já começa no meio da ação, prendendo a atenção de cara. Assim, eu estava preso numa sala em chamas, o calor sufocando e a porta estava trancada. Depois a trama explica como chegou ali e a história se resolve. Essa estrutura é ótima, fisga na hora. Uma coisa muito importante é a caracterização dos personagens. E para facilitar neste processo é que usamos os arquétipos, que são modelos de personagens que se parecem com pessoas da vida real, criando identificação automática, como se tivessem as chaves para o nosso coração. São padrões da humanidade, transportados para as histórias e para os filmes, e representam as dores e delícias comuns que todos nós vivemos. Arquétipos economizam tempo, cria conexão e emoção logo de cara. Aqui vão 5 deles. Herói. Tiradentes enfrentando o impossível, faz você torcer. Mentor. Sócrates guiando com sabedoria, dá confiança. Pessoa comum. Frodo, o Hobbit de O Senhor dos Anéis, identificação total. Cuidador. Madre Teresa, coração aberto, aquece você. Explorador. Santos Dumont, voando para o novo, inspira ousadia. Quer ver na prática? Malala Yousafzai, na ONU em 2013, usou a estrutura narrativa da jornada do herói. Ela era a própria encarnação da garota comum no Paquistão, que foi chamada à luta pela educação. Enfrentou o Talibã e sofreu horrores. Não se deixou destruir e deu a volta por cima. Sua inspiradora fala termina com uma frase que é um slogan: um livro, uma caneta mudam o mundo. Eu tenho muito respeito pela história dela. Malala usou o sofrimento de sua própria vida para mexer com milhões. Ela tinha um personagem, ela mesma. Tinha a atenção do ataque do Talibã. Tinha detalhes que doem na alma, fazem chorar e inspiram. E tinha um chamado ao final que põe todo mundo para agir por uma causa que é de todos nós.
Ela contou bem a história da vida dela. E isso é storytelling. Para sua história se espalhar pelo vento, é fundamental você mexer com a emoção das pessoas. E é isso que a gente vai ver no próximo bloco, a frase de impacto. Stay here, I'll be back. Essa frase, que significa fique aqui, eu voltarei, é a fala do robô T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger em O Exterminador do Futuro 2. E apesar de décadas da estreia deste filme, ela é marcante até hoje. Você já parou para pensar por quê? No primeiro filme da série, eram humanos contra máquinas. Já no segundo filme, eram humanos e máquinas contra máquinas. Porém, o adversário deles, o T-1000, é tão poderoso que os humanos simplesmente não tinham como combatê-lo sozinhos. Quando o robô T-800 fala "Stay here, I'll be back", essa frase marca o ponto onde fica clara a nossa fragilidade, mostrando humanos completamente dependentes das máquinas para continuar existindo. O conflito agora é o das máquinas que defendem humanos contra máquinas que querem exterminá-los. E a máquina que vai nos salvar ainda assume uma preocupação humana ao querer nos tranquilizar ao dizer "fique aqui, eu voltarei". Essa virada reflete a fragilidade humana face a um futuro incerto. Talvez você tenha assistido o filme e nunca tenha pensado sobre isso, mas com certeza sentiu. E é assim que funciona a linha de impacto. Sua carga de emoção é tão forte que as pessoas sentem seu significado sem nem entender porquê. E não a esquecem. A frase de impacto é o trecho mais poderoso e memorável de uma história ou narrativa e deve ser colocada estrategicamente para marcar o leitor ou espectador e criar um efeito emocional que dure. É aquela frase que condensa o sentido central da história, conecta emoção e lógica em uma expressão forte e fica na memória do público muito depois do fim. Costuma ser curta e enfática, carregada de emoção ou mudança de perspectiva. Ela deve ser colocada no clímax ou na conclusão para amplificar o impacto. Por vezes, ela não está em apenas um discurso. Ela pode ganhar vida em um discurso e vir um slogan de uma ação, de um produto, de uma causa ou até de uma campanha política. Yes, we can, de Barack Obama. Derrube este muro, de Ronald Reagan. Faça a América grande de novo, de Donald Trump. Ou 50 anos em 5, de Juscelino Kubitschek, mostram o poder de uma frase de impacto. Para criar sua frase de impacto, comece identificando um momento de tensão na sua história. Use uma emoção forte, como esperança ou glória, e a resuma a poucas palavras. Por exemplo, "Eu sou o rei do mundo", de Titanic, dita por DiCaprio, no clímax de euforia. Captura um sentimento indizível de glória, como se ele tivesse tudo e nada mais fosse necessário, até a tragédia chegar. A frase "Eu tenho um sonho", dita pelo ativista dos direitos civis dos negros, Martin Luther King, no clímax de seu discurso de 1963, trouxe identificação imediata com sua plateia. Quem o ouvia sentiu na hora: "Ei, esse também é o meu sonho", e os conectou instantaneamente com um sentimento de liberdade. A tua frase de impacto deve estar posicionada no clímax da sua história, onde a emoção atinge o pico. Foque em emoção, não racionalidade, após usar imagens ou palavras vívidas que mexam com todos os sentidos. "Eu sou o rei do mundo" reflete euforia antes da queda, enquanto "eu tenho um sonho" une esperança e transformação num pico emocional. Voltando ao filme O Exterminador do Futuro 2, você pode reforçar seu discurso com outra frase de impacto complementar. "Hasta la vista, baby" foi outra frase marcante, altamente emocional. Enquanto a frase "Stay here, I'll be back"
mostrava como o robô Brutamontes foi capaz de buscar o que havia de melhor nos humanos, para si. Hasta la vista, baby, foi a frase que um humano ensinou para o robô em sua tentativa de humanizá-lo. Mas esta frase mostra uma emoção humana sombria, o prazer por ver a derrota do adversário. Sem muitas palavras, sem rebuscamento, essas duas frases simples são carregadas de emoções existenciais e significado. E funcionaram muito bem porque se conectavam perfeitamente ao clima de suspense do filme. Agora, não pense que uma boa frase de impacto é fácil de criar. As frases de impacto famosas de filmes e livros, às vezes, levaram horas, dias para serem criadas. Mas um bom texto é como um diamante. Precisa ser lapidado. Agora, bora juntar tudo isso com um discurso que a gente aprendeu na aula 6? Lá, falamos de gancho, desenvolvimento, conclusão. Nesta aula, falamos de pontos fortes e frases de impacto. E falamos da importância de se moldar uma história para dar vida à mensagem. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você queira falar de educação digital. Sempre há exemplos reais que você pode usar. E o gancho pode ser uma historinha curta, como essa. Eu vi uma menina de mais ou menos 10 anos lutando para aprender a ler num celular velho da mãe, sozinha na calçada. Viu como eu comecei? Com a realidade nua e crua. Aí, no desenvolvimento, você usa uma frase de impacto. Ela se chama Marília. E milhares de crianças, como ela, ainda estão fora da escola em nosso estado. Imagine o que é viver num mundo onde todos têm chance de aprender, mas você ficou de fora. Com isso, você colocou quem está assistindo na pele da Marília. Fez ela sentir o peso da solidão, da incerteza e do abandono sobre ela. Daí, você vai para a conclusão e já chama para a ação. Podemos mudar esta realidade juntos. Clique no link abaixo, acesse o nosso site e torne-se um voluntário hoje mesmo. Você pode ajudar a abrir as portas do futuro para muitas Marílias. Viu como a história faz a ideia grudar? Então veja este outro exemplo. For all the people who are eager to tell our many stories, stories matter. Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower and to humanize. Stories can break the dignity of a people, but stories can also repair that broken dignity. The American writer Alice Walker wrote this about her southern relatives who had moved to the north, and she introduced them to a book about the southern life that they had left behind. They sat around reading the book themselves, listening to me read the book, and a kind of paradise was regained. I would like to end with this thought, that when we reject the single story, when we realize that there is never a single story about any place, we regain a kind of paradise. Thank you. Legal, né? O que Chimamanda faz? Ela pega algo simples, livros da infância, e conecta com todo mundo, com detalhes que são só dela. Você pode fazer igual. Pega a sua história, mas mude o jeito de contar dependendo de quem ouve. Porque cada lugar diferente pede um jeito diferente de contar. Na televisão é uma coisa, no comício é outra coisa. E cada rede social também pede um jeito diferente de contar essa história. Nas próximas aulas, você vai aprender mais sobre como adaptar sua fala para diferentes mídias e lugares. Mas só para te dar um gostinho, vou te mostrar como adaptar isso para um Reels do Instagram. Nos Reels, você tem só os 3 segundos iniciais para fisgar a atenção de quem te vê. Senão, vão te ignorar. Então, o gancho precisa ser um soco. Um erro mudou a minha vida. E aí você conta a história num flash de poucos detalhes, mas que batem forte, e depois
Você conecta com a ideia que você está vendendo. A primeira regra para ajustar seu discurso é conhecer quem vai te ouvir. Quem são? Quais as dores deles? O que mexe com eles? Jovens no Instagram querem emoção rápida, um vídeo que pega na veia. Já executivos querem clareza, resultados. Segundo, adapte o tom. Num palco, capriche no drama, estique as pausas. Deixe a emoção crescer. Num vídeo curto, corta o excesso e vai no osso. Terceiro, adapte os detalhes para o seu público. Se for falar para professores, use exemplos de sala de aula. Se for para empreendedores, fale de detalhes, riscos, vitórias. Se for falar num comício, o tom da sua voz deve subir, seu gestual ficar mais efusivo. Para você ficar ninja nisso, treine contar a mesma história de jeitos diferentes. Isto te prepara para qualquer situação, como vamos ver na aula 13 sobre mídias. Com o tempo, você vai fazer suas histórias virarem uma ponte que vai conectar você e o seu público. E chegamos ao final da aula 7. Hoje, você aprendeu a vestir sua ideia com uma história e a acender a emoção com a Sparkline, ou frase de impacto. Agora, transforme essa emoção em decisão. A sua tarefa de hoje é gravar um vídeo de 60 segundos com algum dos arquétipos listados no manual, para então finalizar com um CTA. Na próxima aula, você vai ver técnicas de persuasão estratégica. Vamos pegar sua história e estruturar argumentos com tese, evidência e benefício. E verá também o método AIDA para mover seu público da emoção à ação. Tchau!